pessoal, é um prazer tê-lo comigo aqui hoje neste vídeo e eu espero que você, ao final desse vídeo, você possa deixar sua curtida. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode fazer. Muito bem-vindo, e hoje eu quero aqui trazer um assunto que eu acredito que esse assunto ele tem afetado, já afetou e tem afetado a minha vida, e eu comecei a levar um pouco mais a sério a questão daquilo que eu penso, e eu quero compartilhar com você este conhecimento. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que esta série vai mudar muita coisa na sua forma de pensar. Pensamentos, eles não são alguma coisa vazia. Os pensamentos, eles afetam a nossa vida, nosso dia a dia. Os pensamentos, eles mexem com as nossas emoções, eles acabam alterando o curso da nossa vida. Tem uma palavra lá de Provérbios que diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. O coração é a alma. Na alma encontra-se os nossos pensamentos. É por isso que precisamos guardar com muita propriedade esse bem tão precioso, esse bem intangível, esse bem imaterial que são os nossos pensamentos. Contar uma narrativa, fazer uma ilustração, para que você possa entender muitas vezes como os pensamentos que alguma coisa que você faz na prática hoje, você não tem ideia de que aquilo se originou num pensamento lá atrás, talvez um pensamento dos seus avós, dos seus bisavós. E eu quero que você preste atenção nessa história. Um casal, na semana da lua de mel, a moça, a esposa foi assar um determinado peixe, um tambaqui, que é um peixe, ele não é pequeno, ele é bastante grande, e ela pegou uma frigideira, você está vendo aqui essa frigideira, né? E ela partiu, a frigideira era pequena, ela partiu o peixe ao meio e começou a fritar o peixe. O maridão, observando aquela situação e vendo o tempo que era despendido para que ela pudesse assar aquele peixe, ele perguntou para ela por que ela assava o peixe daquela maneira. E ela não soube responder. Ela disse simplesmente: é um costume, é um hábito, é uma tradição da família. Mas aquele maridão, não satisfeito com a resposta, em certo momento ele foi conversar com a sua sogra sobre aquele costume um tanto quanto estranho, aquele hábito um tanto quanto estranho, que despendia muito mais tempo para fritar um peixe. E a sua sogra também deu uma evasiva. Ela disse: olha, sinceramente, isso é um hábito da nossa família, é uma tradição. Talvez, se você conversar com a minha mãe, ela possa te explicar melhor. E aquele moço foi conversar com a mãe da sua sogra, e a resposta também foi negativa. Mas ainda havia uma outra alternativa: a bisavó ou bivó da sua esposa. E ele foi conversar com ela, e ela também deu uma resposta negativa. Ela disse que não sabia responder o porquê eles usavam essa frigideira, esse tipo de frigideira, esse formato de frigideira há tanto tempo. E como não havia ninguém mais para trás, a questão ficou sem resposta. E é exatamente aí, nesta ilustração, que eu quero mostrar, provar para você que muitas coisas que nós fazemos hoje, nós não sabemos o porquê. Muitas coisas, muitos hábitos, às vezes até nocivos,
para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa forma de ver o mundo, que nós não passamos estes pensamentos por um determinado crivo, por um determinado julgamento. E é exatamente isso de conversa, o nosso texto, o texto base para fundamentar a nossa reflexão, o nosso ideal, o nosso pensamento de hoje, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. No texto anterior diz assim: não vos conformeis com este mundo. E quando se fala não vos conformar, a ideia de que você não pode se permitir ou permitir que a sua mente seja moldada por padrões, que muitas vezes padrões errados de pensamento, padrão errado de ideias, padrão errado de hábitos, e que muitas vezes nós vamos levando por toda a nossa vida e nós não entendemos o que está acontecendo com a gente, por que as coisas acontecem sempre da mesma forma na nossa vida e nós queremos alguma coisa diferente daquilo. Por exemplo, quando nós chegamos ao final do ano, é costume aquelas saudações que eu acho top demais. Feliz Ano Novo! E nós saudamos o outro com essa saudação tradicional, mas é preciso a gente observar uma coisa: para que os anos sejam mudados, comecem a ter uma alteração na nossa vida, essa alteração não começa simplesmente por uma palavra dada por um colega, por alguém, um ente querido, mas começa pela nossa internalização, pela nossa forma de pensamento, pelo nosso padrão de pensamento. Lá em Provérbios, diz assim: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então nós somos aquilo que a nossa imaginação, o nosso pensamento traz até nós. Einstein, ele já dizia o seguinte: se você quer alguma coisa nova, você precisa alterar a forma do que você está fazendo. Você não pode ter resultados diferentes. Eu não posso ter resultados diferentes se eu utilizo todos os anos, durante 20, 30 anos, a mesma modelagem, o mesmo formato, a mesma frigideira, né? O mesmo compartilhamento, o compartimento interno da minha vida, ele precisa ser mudado. Eu me lembro agora dessa tremenda passagem das Escrituras, falada por Jesus, lá em Mateus 9:17, diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você percebe aqui nessa que era um odre, onde as pessoas, com o tempo, esse odre, né, de vinho, esses tonéis de vinho, eles começavam a enrijecer. Eles tinham um revestimento por dentro de borracha, e com o tempo eles começavam a enrijecer. E esse enrijecimento, quando ele recebia o vinho novo, ele podia se romper. Aí perdia-se vinho novo e perdia-se também o odre. E Jesus deixou bem claro que vinho novo, usando um costume da época, que o vinho novo ele tinha que ser conservado em odres novos, para que ambos se conservassem e nada se perdesse. E Jesus não estava se referindo, Jesus estava se referindo metaforicamente, de uma forma figurada,
sobre a questão de nós desejarmos o novo. E esse novo representa também o avivamento de Deus na nossa vida. A vida de Deus em nós, ela é encaixada em um compartimento completamente renovado. É por isso que Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos. Essa ideia, essa palavra transformação, ela vem do grego, que significa metamorfose. E quando nós falamos de metamorfose, é bom você lembrar da borboleta. A borboleta, para chegar à borboleta, ela é antes uma lagarta, aquela coisa asquerosa, aquela coisa feia, mas ela sofre um processo de metamorfose e ela chega a ser uma bela borboleta, inclusive consegue até voar. E é exatamente, olha como Deus, ele coloca esse termo dentro da sua palavra, metamorfose. Nós precisamos de uma metamorfose diária na nossa renovação do pensamento. A nossa forma de visualizar o mundo, a nossa forma de perceber as coisas que Deus tem para a nossa vida. Precisamos fazer uma autoanálise. Essa autoanálise, ela é acompanhada do direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trabalhar na nossa forma de pensar. O Espírito Santo, ele não trabalha somente na questão espiritual, como muita gente está equivocado. O Espírito Santo trabalha na nossa forma de pensamento, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma da gente ver as circunstâncias. Nessa forma e através dessa forma que o Espírito Santo, ou essa forma que o Espírito Santo traz até nós, a nossa vida vai ser mudada. Olha, eu creio que esta reflexão de hoje, esse pensamento de hoje, essa palavra de hoje, se você colocar em prática na sua vida, ela vai trazer uma transformação como tem trazido comigo. Eu quero que você continue comigo, continue assistindo os nossos vídeos e nós vamos continuar com esta série de transformação do pensamento. Fique com Deus e até a próxima.